Então, vamos começar. Gente, bom dia. Desculpe se vocês estiverem vendo aí em cima que eu baixei um aplicativo sobre legenda. Eu não sei se isso favorece ou não, mas vamos testar. A aula de hoje é sobre distúrbios e dificuldades da aprendizagem. Vocês estão me ouvindo? Está tudo bem? Tá perfeito, Pro. Então, ó, se Sim, Pro. tiver alguma dúvida, podem, no momento que eu estiver falando, pode interromper. Agora tem que ir para frente, ele não vai, né? Olha só. Eita, Lelê, vou voltar aqui, só um minutinho. Ele travou. Eita. Eu quero mudar, por que ele não muda? Tá. Quando a gente fala de dificuldades ou distúrbio de aprendizagem, um monte de fatores vem para a nossa mente, né? Gente, mudou demais. Olha só que doido. Aqui. Um monte de fatores vem na nossa mente. Por exemplo, quando a gente fala de distúrbio, de dificuldade, logo a gente pensa em fatores orgânicos, fatores pedagógicos, fatores sociais, fatores emocionais, fatores ligados aos aspectos familiares, fatores ligados ao cognitivo, ao funcional, ao próprio modo como o professor ensina, ao escolar, e os fatores ligados ao cérebro. Tudo que a gente tudo que a gente aprende, memória, cognição, emocional, está ligado ao nosso cérebro. O nosso cérebro é que comanda toda a nossa vida. E tem uma parte do nosso cérebro que é responsável pela aprendizagem. Então, vem a pergunta, o que é aprendizagem? A primeira pergunta, o que é aprendizagem? Aprendizagem é um termo que se refere a desordens, às dificuldades, aquisição de novas aprendizagens, aquisição ligada à compreensão auditiva, à compreensão de fala, da escrita e de raciocínio matemático. Para mim aprender, eu tenho que estar tudo isso desenvolvido. Se eu tiver algum comprometimento, eu vou ter um distúrbio da aprendizagem. Esse distúrbio pode levar a um comprometimento, esse distúrbio pode levar a ser um dificultador para que eu possa aprender. O que é a aprendizagem? A aprendizagem, ela se realiza no interior do indivíduo e ela se realiza trazendo uma mudança de comportamento. Então, para mim aprender, vai demandar uma mudança de comportamento. Essa mudança, ela pode ser duradoura, ela pode se transferir para novas situações. A partir do momento que eu vou aprendendo, eu vou adquirindo conhecimento, eu vou mudando o meu conhecimento, eu vou aprimorando o meu conhecimento. E ele pode ter uma consequência direta na sua prática realizada no seu dia a dia. E a dificuldade? A dificuldade de aprendizagem, é um conjunto de sinais que tem os seus sintomas que interferem na aquisição dessas informações. As crianças, elas não conseguem aprender porque tem alguns sinais, algo que está fazendo com que ela dificulte essa aprendizagem. Ela não consegue entender o processo no qual ela está inserido. Dificuldade é uma coisa, distúrbio é outra coisa, tá? Tem muita gente que trabalha achando que é a mesma coisa. Não é, tá? Eu tenho dificuldade em dirigir, tenho dificuldade em fazer um bolo. É diferente.
de falar de distúrbios. Distúrbio é um comprometimento neurológico, distúrbio é um comprometimento cerebral, tá? Então, dificuldade é uma coisa e distúrbio é outra. A gente tem que deixar bem claro para não gerar essa confusão. Quando a gente fala de dificuldades de aprendizagem, existem alguns problemas que podem estar aparecendo que faz com que apresente essa dificuldade, ok? Por exemplo, quando eu tenho um problema emocional, ou quando a criança está abalada emocionalmente, os pais estão se separando, ou o nascimento de um irmãozinho, faz com que essa criança fique com dificuldade de aprender. Problemas cognitivos, problemas relacionados assim, não consegue ter o material, não consegue ter a memória, problemas ligados à questão psicomotoras, problemas de atenção, problemas de percepção, problemas psicolinguísticos. Se a gente pensar uma pessoa que vem de uma outra cultura, vem para cá, a linguagem é diferente, então ela vai ter uma dificuldade de aprender. Ela tem distúrbio? Não, ela vai ter dificuldade. Uma pessoa que ficou muito tempo sem estudar, vamos supor, ficou 10, 15 anos, e retoma agora para fazer uma faculdade, então ela vai ter dificuldade na aquisição do conhecimento. Ela tem distúrbio? Não, ela tem dificuldade. Isso tudo vai gerar um problema no comportamento. Por quê? Porque a pessoa pode ficar ansiosa, a pessoa pode ficar muito nervosa de querer aprender, naquela ânsia de querer aprender e não saber lidar com essas situações, ok? Então, todos esses problemas emocionais, problemas cognitivos, problemas de memória, problemas linguísticos, problemas de psicomotores, vão refletir, fazendo com que a pessoa tenha uma dificuldade no aprender. E quando a pessoa é uma criança, por exemplo, ela vivencia muitas situações de fracasso, o que a escola vai ter, qual é o significado da escola para ela? A escola vai ser um vínculo negativo, a escola vai passar a ser algo que ela não se identifica, ela fica desmotivada para aprender e ainda fica com problemas de autoestima. Eu estou indo para a escola, eu tenho as minhas dificuldades, mas eu não estou conseguindo superar as minhas dificuldades. Para que eu vou estudar, então? Para que eu vou aprender? Tá? Então, isso interfere na autoestima da criança. A aprendizagem, ela envolve uma série de fatores, são fatores de informações, processos sensoriais, processos neurológicos e processos psicomotores. Tudo tem que estar em harmonia para que ocorra a minha aprendizagem. E os processos psicológicos. Distúrbios, como a gente já viu, ele é diferente. Distúrbios são problemas que afetam o nosso raciocínio, afetam a capacidade de processar informações e sempre está ligado a um problema neurológico. Tá? Distúrbio, ele está ligado a um problema neurológico. É alguma parte do cérebro, alguma conexão do cérebro que ficou desconectado, vamos chamar assim, que isso acarretou esse problema na criança. Esse problema, ele pode... Gente, tudo bem? Posso prosseguir? Tudo bem? Eu acho que é o microfone do Edson, professora. Está dando ruído? Eu acho que sim. Tem como fechar, Edson, por favor? Ele está dando bom dia. Bom dia, Edson. Bom dia, bem-vindo. Então, vamos lá. Essas conexões que acontecem assim no cérebro é como um fiozinho, gente. Imagine numa tomadinha,
você conecta um fio. Essa conexão, se ela desencadear para um lado diferente, pode causar um problema neurológico no cérebro. E esse problema neurológico vai acarretar uma dificuldade da criança, seja ela na habilidade da leitura, ou na habilidade da escrita, ou na resolução de problemas matemáticos, ok? Essa conexão, esse fiozinho que saiu fora, vai afetar esse problema cerebral e vai causar esse problema neurológico. Falar de distúrbio é diferente de falar de dificuldade, ok? Deu para vocês entenderem que distúrbio ele é um problema neurológico, é uma conexão. E a dificuldade, não, a dificuldade de entender, a dificuldade de compreender, a dificuldade de fazer, a dificuldade porque ficou muito tempo sem estudar, dificuldade de compreender palavras, é diferente de distúrbio. Bem, quais são Sim, as Pro. causas? Desculpa, Pro, desculpa. Pode continuar, depois eu Fica pergunto. tranquila. As causas do distúrbios da aprendizagem. À medida que as crianças crescem, tá? Esses distúrbios, eles podem, se eles forem diagnosticados desde o início, se eles forem diagnosticados desde muito cedo, eles podem ser minimizados, tá? Mas eles não somem, eles continuam, ok? Ainda que essas causas elas são desconhecidas, não tem muito conhecimento, existem muitos estudos que incluem que seja causado pelo uso de drogas, que seja causado durante a gravidez da mãe, ou que seja problemas de parto, pré-eclâmpsia, ou que seja problemas relacionados à questão de prematuridade, ou baixo crescimento, ou pós-maturidade. Então, existem também alguns estudos que identificam fatores como exposição às toxinas ambientais, que podem interferir no nosso cérebro, interferir no sistema nervoso, causando essa desconexão desses fiozinhos cerebrais. E isso pode fazer com que a criança tenha um distúrbio da aprendizagem. Os 3 tipos mais comuns de distúrbio da aprendizagem são distúrbios de leitura, distúrbios da escrita e distúrbios do raciocínio da matemática. Bom, os principais distúrbios, quando a gente fala, é dislexia, disgrafia, descalculia e o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, que é o TDAH. A dislexia, ela é caracterizada pela dificuldade de reconhecer palavras, de ressoletrar as palavras. A disgrafia, que a gente vai ver está ligada à grafia, descalculia a matemática. Quando a gente fala de distúrbios relacionados à leitura, a gente tem também outros que a gente nem tanto não fala muito, que é a alexia, que é quando a criança tem impossibilidade absoluta de ler, ela não consegue ler, ela não consegue expressar verbalmente, ela não tem essa habilidade de expressão verbal. E a dislexia, que diz que significa, tudo que vem com diz significa distúrbio. E lexia, que está ligado ao grego, latim, que significa linguagem. Então, dislexia é domínio insuficiente na leitura. Esses distúrbios da aprendizagem, é bom a gente destacar e reconhecê-los dentro da sala de aula, porque tudo vai aparecer na sala de aula. Até então, passa desapercebido, tá? Porque, 3, 4 anos, 5, 6 anos, ele não lê. Mas aí, quando chega na escola, no primeiro ano, começa a se perceber que apresenta algo diferente, tá? Esse algo diferente é esses distúrbios. Esses distúrbios, se eles são feitos diagnósticos, se eles têm uma equipe multidisciplinar acompanhando, eles podem ser minimizados e isso faz com que a criança desenvolva essa habilidade de leitura, falando em dislexia. Se não tiver nenhum acompanhamento, ela vai conseguir, sim, aprender a ler, porém com uma dificuldade maior.
E aí exige um trabalho do professor, exige também da família esse acompanhamento, esse olhar diferenciado para essa criança. A dislexia, vamos falar um pouquinho dela. São trocas ou omissões, ou ela possui erro na compreensão, tanto da leitura, quanto da leitura em voz alta, quanto leitura silenciosa. Em geral, pode vir associada à dificuldade também de relacionar com os números. E ela compromete a 60% a 80% do sexo masculino. É mais comum em meninos. E o que acontece com essa criança que tem dislexia? Primeiro, ela vai ter atraso na alfabetização, ela vai ficar um pouquinho mais atrasada, ela vai ter dificuldade em compreender sílabas e vai ter trocas ortográficas. Então, ela vai trocar algumas letras por não saber reconhecer. O que acontece com ela? Na escola, ela vai ter dificuldade na leitura e na escrita, ela não vai ter muito conhecimento em rima, em aliação, ela vai sofrer de desatenção e dispersão, lógico, ela não consegue, ela apresenta dificuldade em copiar de livros de lousa, dificuldade em coordenação motora com os movimentos e coordenação fina e grossa, apresenta desorganização geral, apresenta confusão entre direita e esquerda, principalmente quando você coloca mapas ou globo para que ela possa visualizar, ela não consegue ter essa orientação espacial, apresenta vocabulário simples, com sentenças curtas ou sentenças longas e vagas, dificuldades em decorar sequência, como, por exemplo, o mês do ano, dificuldade em alfabeto, dificuldade em tabuada, dificuldade de memória a curto prazo, como instruções e recados. O que significa memória a curto prazo? Nós temos no nosso cérebro 2 tipos de memória, memória a curto prazo e memória a longo prazo. O que significa memória a curto prazo? Vamos dar um exemplo. Você vai no restaurante, um garçom vem até a sua mesa e você pede um suco de laranja. Ele nem anota. Então, assim, rapidamente, ele registra na memória a curto prazo que a mesa 20 pediu um suco de laranja. Ele pede, ele traz sem anotar. Isso é memória a curto prazo, tá? Depois, assim, muito rapidamente, ele acaba se esquecendo. Ou, se você dá um número de um telefone, o número que você tem que me ligar é 236-2346. Opa, beleza? Você decora isso em frações assim muito rápido. Depois você esquece, porque você não vai mais utilizar, ok? Isso é memória curta. Então, essa criança, ela tem dificuldade dessa memória a curto prazo, porque ela não consegue assimilar com facilidade as instruções, com facilidade os recados. Memória a curto prazo. Ela não consegue memorizar a curto prazo. Ainda ela consegue trocar as letras, o P, B, P com B, P com D, Q, K, D, U, N, e assim por diante. Ela inverte sílabas. Quando você coloca o em, ela entende me. Quando coloca sol, ela entende los, olás, sal, par ou pra. Ela troca as sílabas. Quando ela lê, ela pula a linha, ela não segue aquela sequência, ela vai para outra linha. Ela apresenta soletração, assim, com defeituosa, vamos chamar defeituosa, mas ela não consegue soletrar palavra por palavra. Ela reconhece letras, mas ela não consegue ler palavras por palavras. Apresenta dificuldade numa segunda língua, então, que a gente tinha até conversado, que é super importante, a criança nessa faixa etária de 6, 7 anos, é muito importante ela ter aquisição de outra língua, porque o cérebro está se formando e ela consegue se familiarizar com outra língua.
Mas a criança que tem dislexia, por exemplo, ela vai ter dificuldade em dominar uma outra língua. Ela apresenta problemas de conduta, tudo isso vai refletir na autoestima dela, ela vai ficar com problema de timidez, depressão, porque ela vai ser o palhaço da turma. E aí entra a questão, o bullying, as pessoas vão começar a tirar sarro dela, ok? Então, ela consegue ter um bom desempenho um pouquinho melhor em provas orais. Tá? Ela consegue expressar um pouco melhor do que na parte escrita. Porém, a escola ela trabalha com habilidade, competência leitora e escritora. Então, a gente tem que estimular essas crianças a leitura e a escrita. Ok? Talvez, numa prova oral, se você perguntar para ela, mesmo com toda essa limitação, ela consegue ser um pouquinho melhor do que na parte escrita, com todas as limitações que ela tem. E na escola, o que ela apresenta? Ela apresenta uma leitura lenta, tá? Ela move os lábios, ela fica murmurando os lábios, ela não consegue lembrar de fatos como datas, como horário, e muitos ainda não conseguem copiar, tá? Mesmo tendo uma escrita espontânea, elas têm dificuldades, têm severas complicações com a cópia, elas não conseguem copiar. A dislexia, o diagnóstico é muito interessante, o diagnóstico geralmente ele se concretiza a partir dos 7 anos. Por que não antes de 7 anos? Porque começa até antes dos 7 anos, não dá para fazer um diagnóstico, porque dá muita confusão. Então, ela não sabe ler, não sabe escrever, tem essa dificuldade, então não dá para você diagnosticar com certeza que é dislexia. Então, só a partir dos 7 anos é que realmente a gente consegue fazer um diagnóstico que ela tem uma dislexia. Antes disso, não. E esse cenário vai fazer com que essa criança ela tenha um atraso de 2 anos em relação às crianças da idade dela. Então, por exemplo, ela entrou na escola com 7 anos, ela tem um atraso de 2 anos da turma dela. Ela está 2 anos atrás, tá? Mesmo algumas tendo inteligência superior, mesmo alguma tendo assim, uma inteligência desenvolvida, mas elas apresentam essa dificuldade que podem ser caracterizada a partir dos 7 anos, tá? E é muito comum em meninos, e eles têm um desempenho para leitura que é abaixo do que é esperado para eles. Então, eles conseguem ter um raciocínio desenvolvido para outras habilidades, porém, para a leitura, eles têm um desenvolvimento abaixo do que é esperado para eles, ok? E lembrando que eles têm inteligência superior, mas eles têm essa dificuldade de um pouquinho atrás da turma que está na série de, por exemplo, 7 anos, eu estou com uma classe de primeiro ano com 7 anos, ok? Todo mundo tem habilidades e competências. Essa criança, dislexa, ela vai dar um atraso de 2 anos, então é como se ela tivesse 5 anos em relação à competência leitora e escritora. Isso não significa que ela tenha um comprometimento de inteligência, ao contrário, elas têm inteligência superior, tá? Mas existe essa parte do cérebro, essa conexão, que fez com que tenha essa dificuldade. Tem um autor famoso, um artista famoso, o Tom Cruise, ele é disléxico, ele superou essa dificuldade dele. Quais são os problemas que pode acarretar nessa criança? Primeiro, baixa autoestima. Por quê? Ela se vê como assim, incapaz, ela se acha limitada. Ansiedade. O que é ansiedade? Ansiedade é medo do futuro. Ela fica ansiosa no que vai acontecer. Depressão, uma tristeza muito profunda. E muitas queixas somáticas. Ela somatiza dores. Por exemplo, dor de cabeça, dor de barriga. Quando tem que ir para a escola, sinto muita dor de cabeça, sinto dor de barriga. É uma forma de ela somatizar, do cérebro cria aquela doença, e aquela doença somatiza para ela.
Vocês nunca ouviram falar? Tem pessoas que somatizam a doença. O que significa isso? Ela não tem a doença, tá? Ela não tem, mas o cérebro faz com que manifeste aquela doença, ela somatiza a doença. Como que a gente tem que fazer no aspecto pedagógico? Usar jogos, usar brinquedos, empregar jogos de palavra. Eu estava vendo outro dia um tabuleiro com números, que a criança tinha que rosquear os números, ou aqueles pregador de roupa, tá? Aquele pregador de roupa. Ela desenhou o número 1 e embaixo colocou uma bolinha. O 2, e depois colocou 2 bolinhas. Aí ela pegou um palitinho de sorvete e ela colocou um sinal de mais e igual. Então, eu coloquei um pregador de número 1 mais um pregador do número 6, quanto que deu? A criança vai lá e pega o pregador do resultado daquela operação. Tá? Então, é uma forma de utilizar, de uma forma lúdica, de uma forma, assim, utilizando os jogos, brinquedos, consegue fazer com que a criança comece a reconhecer letras, palavras e números que, às vezes, não são todas, mas algumas apresentam dificuldade com os números. Deve-se iniciar, uma outra forma é trabalhar com livros, aumentando gradativamente o seu ritmo, fazer leituras para elas, ou pedir para que elas possam estar lendo, mas não expor para a classe inteira, ok? Ela tem dificuldade de leitura. Eu vou chamar a criança para ler para a classe inteira, ela não vai conseguir ler. Aí ela vai ser motivo de riso. Então, no momento individualizado, começa com leitura simples e depois vai aumentando gradativamente, tá? Uma outra estratégia é colocar o aluno sentado perto da professora, juntamente com um colega auxiliar, um aluno que tem um bom domínio na habilidade da competência leitora e escritora, um aluno que esteja disposto a compartilhar com esse aluno, ajudar a fazer as atividades. Acompanhar essa criança de perto, ou pedir para que esse colega do lado possa estar compartilhando, possa estar ajudando, possa estar fazendo as anotações com esse coleguinha que tem dislexia. Principalmente, valorizar o lado sensível. Como eu falei anteriormente, é uma criança que tem muita inteligência. O que essa criança, que habilidades ela tem? O que ela gosta? Lembrando que, segundo Gardner, nós temos 7 inteligências, né? Que habilidade ele tem? Então, ele gosta de desenhar, então vamos usar esse desenho ao favor para desenvolver as habilidades de leitura e escrita. E sempre que possível, oferecer uma régua, botar uma régua embaixo de onde você quer que ele leia, para que ele acompanhe aquela leitura da régua. Okay? Então, imaginem um texto, eu coloco a régua para que ele possa seguir corretamente. Respeitar principalmente o ritmo da criança. As crianças são diferentes, cada criança é única, cada criança tem o seu ritmo. Então, essa criança que tem dislexia, o ritmo dela é mais lento de uma outra criança. Então, vamos respeitar o ritmo dela. E outra coisa que é muito importante, não peça para fazer coisas na frente dos colegas. Não exponha essa criança à leitura, não exponha essa criança para ir na lousa, não exponha essa criança para fazer algo que, com certeza, vai ser desconfortável para ela, tá? E isso pode causar baixa autoestima, depressão, tristeza, como a gente viu lá em cima. Então, não posso expor essa criança. Eu posso, sim, trabalhar de uma forma individualizada, né? Depois que toda a sala sair, 10, 15 minutos, conversar com essa criança, no particular, estar possibilitando para que ela se desenvolva no particular, tá? Não expor ela para a classe inteira.
Com relação também, nas séries iniciais, permitir que a criança não só utilize jogos de uma forma lúdica, mas o que a escola tem para oferecer? Por exemplo, material dourado, tem ábaco. O que a escola pode ajudar para que ela possa estar desenvolvendo esse raciocínio dela também? E, se for o caso, em séries mais avançadas, pode utilizar calculadora, pode utilizar o celular para ajudar e até outros recursos que achar necessário. É muito equivocado achar que a criança vai gravar se eu repetir. Faça essa cópia 20 vezes, faça essa tabuada 20 vezes. Isso não vai favorecer em nada o conhecimento dela, tá? Isso não vai ajudar a superar a dificuldade que ela tem. Não é isso que vai ajudá-la. Então, é muito equivocado, é um erro o professor achar que, através da fixação, através de exercícios repetitivos, com numerosas cópias, eu vou fazer com que ela supere a dificuldade. Não é isso, tá? Tomem cuidado com isso, que é o contrário. Você vai desgastar uma parte do cérebro dela, você vai desgastar essa criança numa atividade que não vai render em nada no aspecto do aprendizado. A gente tem também outros distúrbios relacionados à escrita. Nós vamos ter a disgrafia, a grafia e a desortografia. O que é disgrafia? É quando a criança tem margens mal feitas, usa aquela pressão forte do lápis, ou uma pressão fraca, ou nem aparece, e a grafia, ela não se comunica, ela tem assim, dificuldade em expressar-se algo. E a desortografia é a confusão das letras, que são muito próximas. A gente tinha até comentado na aula passada. Isso, a casa com S, colocar com Z, azar com Z, colocar com S, porque o som é muito semelhante, fazendo uma confusão na escrita. Isso é desortografia. Sempre do mesmo jeito, da mesma forma. Eu vou trabalhar com exercícios, eu vou trabalhar com figuras de colagem, a casa, eu vou mostrar para ela o S, eu vou mostrar com figuras aonde está o correto. Eu não posso evidenciar o erro dessas crianças que apresentam essa dificuldade, ok? Porque se eu evidenciar o erro, eu vou fazer com que apareça mais a dificuldade, eu vou fazer com que ela fique cada vez mais longe da escola, desmotivada de estudar. Eu tenho que, sim, de uma forma assertiva, fazer a correção, mostrando para ela, tá? Então, eu posso mostrar com uma figura, pedir para recortar, pedir para montar um quebra-cabeça, por exemplo, mostrando os sons das palavras. Essas crianças, elas têm lentidão na escrita, elas têm letra ilegível, aquelas cópias desorganizadas, traços irregulares, elas chegam a fazer o lápis, a pressão do lápis é muito forte ou, ao contrário, muito leve. Elas possuem uma desorganização, ela não sabe usar a folha com margem, seguir a linha, não tem orientação espacial. E a margem ou para muito antes ou para muito depois, e elas tendem a anotar as letras até na borda da folha, ou até sai da folha. Eu já vi crianças que começam, vai no parágrafo, vai, acabou a linha, ainda está lá, achando que tem que copiar conforme está na lousa, seguindo aquela sequência da lousa. Com relação a esses problemas, os prejuízos que acarretam para a criança. Bem, ela tem problemas percepção de motores, dificuldades na questão visual, espacial, dificuldade de informações, a criança sabe o que quer, mas não consegue colocar no plano motor. Pode ocorrer em déficit cognitivo, em déficit na qualidade da escrita, ou seja, as letras são muito disformes e palavras rasuradas, aquele uso de excesso
de borracha que fica toda rasura. Desse modo, a gente tem uma desordem funcional afetando a qualidade da escrita e da grafia. E aqui a gente tem um exemplo de uma criança que copia tudo de uma forma desorganizada, a linha, a sequência, a letra. Então, olha só, ela passa do espaço, ela ultrapassa a linha, ela não segue linha, ela não segue parágrafo, ela não segue, não tem um início, não tem um fim, tá? Isso é um distúrbio de aprendizagem. Bem, como que os pais e os professores têm que fazer? Primeiro, devem evitar de repreender a criança. Devem sempre reforçar quando ela conseguir alguma coisa positiva, um progresso, mesmo pequeno, que ela tenha conseguido fazer, vamos incentivar, vamos parabenizar, vamos reforçar, vamos recompensar. Nesse caso dessa escrita dessa criança, que o problema é na escrita, vamos assim fazer uma ênfase, uma avaliação oral, conscientizar o aluno do seu problema e ajudá-lo de forma positiva, estimular a memória visual, com letras, com alfabeto, com famílias silábicas. Não exigir que a criança faça 20 vezes, porque também não vai adiantar. Assim como a dislexia, aqui também, nesse outro caso, que é um problema de escrita, não vai adiantar eu copiar 20 vezes, tá? E nem sempre um caderno de caligrafia resolve, ok? O caderno de caligrafia resolve, sim, se não tiver um distúrbio, se for uma dificuldade. Se for uma dificuldade onde a minha escrita está um pouco desorganizada, um caderno de caligrafia ajuda a ter uma letra pedagógica, ajuda a ter uma letra melhor, uma compreensão melhor da letra. Agora, se tiver esse distúrbio, o caderno de caligrafia não vai ajudar 100%. Ele pode, sim, ser utilizado como uma ferramenta, tá? Mas ele não vai ajudar a superar essa dificuldade que a criança tem, esse distúrbio que a criança apresenta. Bem, com relação à escola, disgrafia, qual é a dificuldade, o prejuízo nela? Ela não consegue escrever, né? E a escola, a gente sabe disso, a escola trabalha com competência leitora e escritora. Essa criança vai ficar afastada porque ela não tem essa competência de escrita, tá? Essa construção de texto ela também não consegue fazer. Ela tem uma dificuldade em compreender as regras ortográficas e em compor textos escritos. Ela passa linha, passa parágrafo, isso tudo vai acarretar um prejuízo para ela. E a gente vai nos transtornos da matemática, que é a descalculia. A descalculia é uma habilidade da atenção e memória, ou seja, as crianças que possuem descalculia, elas têm dificuldade com relação a lidar com os números, a lidar com os sinais, a lidar com os aspectos simples da matemática. O que acontece na descalculia? Ele tem dificuldade em relação ao raciocínio matemático. E isso vai acarretar fatores emocionais e vai ficar desmotivado. Quais são os sintomas que essa criança apresenta? Por exemplo, ele vai ter incapacidade linguística de compreender os termos, somar, dividir, os símbolos, ele não consegue compreender esses termos. Se ele não consegue compreender, ele não consegue fazer as operações matemáticas. Ele tem dificuldade em relação à memória de trabalho, ele tem dificuldade relacionada a reconhecer os símbolos, igual, maior ou menor, ele não consegue contextualizar os símbolos matemáticos e não consegue utilizar matematicamente esses símbolos. O que acontece com ele na escola? Bem, ele vai ter lentidão no trabalho, porque ele vai estar um pouquinho mais atrasado, essa criança. Ele tem dificuldade com relação aos números.
ele vai ter dificuldade na questão espacial, ele não vai conseguir se posicionar dentro de uma folha, ele gasta muito espaço, ou ele faz aquela continha no cantinho da folha, ele pega um determinado canto da folha e faz e deixa o espaço todo em aberto e faz a continha bem apertada, porque ele não tem essa noção espacial, essa noção de posição dos números dentro da folha. Ele apresenta dificuldade com operações simples de somar, subtração, multiplicação e divisão, mesmo com os números mais simples. Dificuldade em tabuadas, olha, de novo a memória a curto prazo. Ele tem também, ele não consegue compreender em questão de quantidade. Para ele, 1 quilo, por exemplo, é igual, ele não consegue compreender que 1 quilo é igual a 4 pacotes de 250 gramas. Ele acredita que 250 gramas é 1 quilo, ele não tem noção espacial. Ele não sabe, por exemplo, sequenciar números. Se eu pedir para essa criança contar de 1 a 10, ele não sabe o que vem antes do 10 ou o que vem depois do 10. Ele não sabe o antecessor e sucessor. Ele tem dificuldades em relação à matemática. Ele tem dificuldade em relação aos símbolos. Ele não consegue expressar com símbolos igual, um símbolo de mais, maior ou menor. Dificuldades para entender, por exemplo, o que é diferença, a soma, conjunto, raiz quadrada. Quando ele vai escrever os números, ele consegue escrever de forma errada. Com relação às sequências, ele realiza as operações matemáticas, mas ele não lembra da sequência dos passos. Na divisão, o que eu vou fazer? Ele não lembra dessa sequência passo a passo. Ele tem problemas em relação à espacial, em relação ao espaço, direita e esquerda. Ele não tem senso de direção de norte, sul, leste, oeste. E ele apresenta também instabilidade, dizer qual é o número maior, qual é o número menor. Se eu colocar para ele um número 4, por exemplo, maior que 6, ou 6, aliás, desculpe, gente, 6 é maior que 4, ele não consegue ter essa compreensão de maior ou de menor. Bem, na sala de aula, o professor ele tem que ter muito cuidado também com esse aluno, assim como o aluno que apresenta dislexia, assim como o aluno que apresenta disgrafia, descalculia também, eu tenho que ter um cuidado muito grande com esse aluno. Eu tenho que tomar cuidado para não destacar essa dificuldade, não deixar em evidência que ele tem essa dificuldade, ou seja, vou chamar esse aluno para ir na lousa fazer um cálculo, ele não vai conseguir, eu vou estar expondo ele numa situação que ele não vai conseguir fazer, tá? Não adianta também eu tentar mostrar impaciência diante da dificuldade que ele apresenta, ou tentar interromper essa criança várias vezes, tentando adivinhar o que ele quer dizer quando ele está diante dessa dificuldade. Ou, então, corrigir o aluno frequentemente diante da turma. Expondo esse aluno acaba sendo desmotivador. Ou ignorar a criança com essa dificuldade. Essa postura está fazendo com que essa dificuldade fique mais evidenciada. São os cuidados que o professor deve ter. Primeiro, o professor ele não pode forçar o aluno, tá? Não deixar esse aluno constrangido e nem nervoso, trabalhar de uma forma lúdica, com jogos, com quebra-cabeça, sempre utilizando números para fazer com que ele desenvolva esse conhecimento numérico. Procurar utilizar situações concretas. Com jogos, coloque jogos onde seja permitido classificar, onde seja permitido seriar algumas habilidades que serão fáceis para ele contar, mas eu vou fazer com que eu comece a partir do mais simples para o mais complexo, para que ele tenha dimensão e conhecimento de classificar as habilidades que ele não possui.
Eu posso utilizar também, por exemplo, computador ou jogos dentro do computador. Tem bastante programa hoje que traz jogos dentro do computador e faz com que essa criança se familiarize com os números. Também pode ser um atrativo. Eu posso estimular essa criança a utilizar calculadora, eu posso utilizar tabuada ou utilizar aquele caderno com quadriculado. Não sei se vocês já viram, se vocês já conhecem, onde tinha uma época aí atrás caderno quadriculado, porque nesse caderno quadriculado, em cada quadradinho, ele vai colocar um número, para que ele tenha esse reconhecimento espacial e reconhecimento numérico. E a gente vai agora no aluno que tem o TDAH. TDAH, que é o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Ele também é um transtorno neurobiológico, que é alguma conexão cerebral, algum caminho cerebral, algum fiozinho que conectou de uma forma diferente. Ele tem as suas causas genéticas, aparece na infância e acompanha o indivíduo por toda a vida. O que acontece é que na idade adulta, a tendência é minimizar, mas quando ele está na escola, esse TDAH está no auge, tá? Ele está no mais alto nível. O que significa isso? Que ele é caracterizado por sintomas de desatenção, de inquietude e impulsividade. Bem, e para ser caracterizado ser diagnosticado como TDAH, ele precisa, pelo menos, ter a combinação desses 3 fatores. Ele pode ter desatenção, hiperatividade, impulsividade, esses 3 combinados, ok? Então, eu só posso falar que ele tem TDAH se ele tiver a combinação desses 3 sintomas, senão não é. E aqui está um desenho, né? O déficit de atenção também é considerado um outro distúrbio da aprendizagem. O que significa o déficit de atenção? O déficit de atenção, o DA, é quando a criança, qualquer coisinha, dispersa a atenção dela. Tá? Qualquer coisa, ela já é do mundo. Tudo bem, gente? Sim, pro. Quais são as Sim, causas? pro. Pois não? Posso continuar? Pode sim. Quais são as causas? Bom, existem vários estudos que a nossa região frontal é que tem essa conexão do cérebro. Então, passem a mão aí no cérebro de vocês, na nossa testa tem a região frontal. Essa região frontal do nosso cérebro é que é responsável pela conexão do resto do cérebro. E essa região frontal é que é responsável onde se aloja esse cérebro diferenciado do aluno que tem TDAH. Existem muitos estudos que falam que pode ser uma predisposição genética, ok? Estudos, eles colocam que os genes parecem ser responsáveis, não pelo transtorno, mas por uma predisposição ao TDAH. E quais são os sintomas? Desatenção, hiperatividade e impulsividade. São esses 2 que são os mais relevantes. Na infância, ele se associa a dificuldades na escola, dificuldades com relação às outras crianças, dificuldade em relação aos pais, em relação aos professores. Essas crianças, elas são tidas apavoradas, vivem no mundo da lua, geralmente são crianças estabanadas, ou como o pessoal chama de bicho carpinteiro, ou que são ligadas no motor 220, elas não param quietas. Os meninos são mais comuns nos meninos, e eles tendem a ter mais sintomas de hiperatividade e impulsividade do que as meninas, mas são todos desatentos. As crianças e adolescentes com TDAH podem apresentar problemas de comportamento, como
dificuldades em obedecer regras e limites, tá? Por exemplo, se você tiver uma fila de merenda, tá? Todas as crianças lá. Essa criança com TDAH, ela tem dificuldade, você faz a fila, você bota em ordem do menorzinho ao maior, e se essa criança, por exemplo, é maiorzinha, ela vai ficar lá atrás. Ela não vai conseguir, ela vai sair lá de trás e vai lá para a fila, vai ficar lá na frente, ok? Ela não consegue parar quieto e ela tem dificuldade de obedecer regras. Mas eu falei que era para você ficar lá atrás, você é o maiorzinho, pequenos, menores. Não consegue, ela tem dificuldade em obedecer e aceitar regras e limites. Okay? Então, aí tem toda a estratégia que o professor vai ter que ter de trabalhar com essa criança. E a gente tem uma frase que devemos enxergar as dificuldades da aprendizagem, os transtornos, como nos diz, como eles aparecem. Temos que enxergar essas dificuldades como eles aparecem. E naquele vídeo que eu passei hoje, você pode fazer o diferente. Por que eu passei aquele vídeo lá? Que você, professora, vai fazer o diferente na sua prática, na sua aula. A gente sabe que todos esses problemas, dificuldades ou distúrbios, eles vão emergir na sala de aula, ok? Então, o professor, ele vai poder fazer diferente. Depende dele. Depende dele de possibilitar um trabalho diferenciado. Depende dele possibilitar um aprendizado melhor. Por isso, o vídeo você pode fazer melhor. Olha só, e o professor, fazendo um link com o vídeo, o professor ele vai identificar, ele vai levantar esses sinais. Ele vai levantar esses sinais, o que ele vai fazer? Ele vai passar para o coordenador, ele vai passar para o diretor, e aí o coordenador e o diretor deverá estar encaminhando, chamando os pais, conversando, se é que os pais já não têm esse acompanhamento, ou tem o outro lado, tem os pais que não ignoram, né? A gente tem que tomar um cuidado de evitar expor essa criança, de evitar o rótulo. Olha, ele tem dislexia, então vamos deixar ele de lado. Não, ele é uma criança normal. Tá? Ele só tem uma dificuldade que, se tiver um bom trabalho, se tiver um olhar diferenciado, a gente pode muito colaborar e minimizar, principalmente, essa dificuldade dessa criança. Primeiro, que é importante, a gente mudar o ambiente. O que tem na minha sala? O que eu estou possibilitando na minha sala? Depois, eu mudo o professor, mudar a minha postura enquanto docente. Por isso é que entra o vídeo, o quanto você pode fazer diferente na sua vida, tá? Voltando, o que o vídeo passa? Ele ia andando, ele ia ignorando as pessoas ao redor, ok? Só que, de repente, ele se viu numa situação que ele pegou uma velhinha, pegou ele do lado e mostrou para ele outras possibilidades. E quando ele começou a enxergar que ele podia ser útil, que ele podia ter outras possibilidades, o mundo se abriu em possibilidades para ele, ok? Então, como que eu posso fazer o link desse vídeo com o professor? O professor vai olhar para a criança como uma criança, como que tem potencial, que tem condições de aprender, e não diferenciar, e não fazer com que essa diferença se acentue. Ao contrário, essa mudança tem que vir do professor. Eu sim conheço. A criança é a última instância. Ela não sabe que ela tem dislexia. Ela não sabe que ela tem dificuldade em descalculia. Ela não sabe que ela tem dificuldade de escrever. Ela não sabe o que ela tem. Nós sabemos, então cabe a nós mudar esse cenário, mudar esse rumo, mudar essa situação. Por isso que a mudança tem que vir do professor, a mudança tem que vir interna. Na aprendizagem, com relação a tudo isso que a gente já falou hoje, a gente vai ter que o professor selecionar um foco, sustentar a atenção, retomar sempre que necessário ao foco, responder ao material proposto, cuidado com as repetições,
na aprendizagem. E aqui tem por fim, tem como o nosso cérebro aprende. Olha só, a gente aprende 95% de porcentagem quando a gente ensina aos outros. Então, quando eu possibilito um aluninho que sabe um pouquinho mais com outro, ele também está aprendendo. A gente aprende 80% quando a gente pratica, quando a gente vai lá e faz. 70% quando a gente debate um assunto, quando a gente discute. 50% quando a gente vê ou quando a gente está ouvindo um assunto. 30% quando a gente observa. 20%, que nem a aula de hoje, quando a gente está ouvindo. E 10% quando eu estou lendo. Então, que tal a gente começar a ensinando, a praticando, e aí a gente possibilita esse conhecimento maior. Olha só, o nosso cérebro, ele é uma máquina. A gente tem que ativar essa máquina da melhor forma possível para possibilitar esse conhecimento para a criança. E ainda fazer com que ela supere essas dificuldades que são apresentadas em sala de aula. Alguma dúvida? Agora eu quero debater com vocês, que a gente aprende muito mais quando a gente debate algum assunto. Lembrando vocês